Bom, irmãos, 2 Timóteo 3. Acabamos de ler o capítulo inteiro e aqui ele começa falando: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É sempre bom lembrar que Paulo está aqui falando para Timóteo. Paulo estava praticamente chegando ao fim de sua vida. Essa carta foi escrita mais ou menos em 67 depois de Cristo. E Paulo escreve isso para Timóteo. E é interessante que, se vermos o capítulo inteiro de forma panorâmica, ele começa falando desses últimos dias, de tempos difíceis, os últimos dias. E ele termina dizendo para Timóteo se apegar. Para que ele fique ciente que todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E ele fala das sagradas letras, toda a escritura é inspirada por Deus. Ele termina o capítulo louvando a palavra do Senhor, para permanecer naquilo que ele aprendeu desde a infância, com as sagradas letras. Mas eu queria, irmãos, falar sobre esses primeiros versos, que diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque aqui fala nos últimos dias. Quando a gente lê essa lista aqui, Paulo está alertando Timóteo que os tempos, os últimos dias seriam muito difíceis. Vamos ler Hebreus 1. Já foi lido esse. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E agora em 2 Pedro 3, versículo 3, diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Nos últimos dias. E aqui nós vemos essa mesma frase, nos últimos dias. Em Hebreus diz que nos últimos dias o Senhor nos falou pelo seu Filho. Em 2 Pedro diz que nos últimos dias virão escarnecedores. E essa lista de 2 Timóteo diz que esses últimos dias seriam tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Irmãos, se nós apenas ligarmos a televisão, nós vamos reconhecer essas coisas. Na televisão, na internet, nós vamos ver que tudo isso está acontecendo. E isso acontece desde a época de Timóteo. Não é só agora, nesses últimos dias, mas desde aquela época. Desde aquela época já está acontecendo os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E nós vemos isso em todo lugar. Como eu disse, quando ligamos a TV, vemos essas coisas. Quando estamos na internet, no celular, alguma coisa, também vemos essas coisas. Quando estamos no trabalho, também vemos essas coisas. Se a gente está no ônibus, a gente ouve alguém conversar sobre alguma coisa. Ou está conversando com a mãe, ou está conversando com o pai, ou está conversando com a namorada, alguma coisa. Nós vemos tudo isso numa conversa simples, no ônibus, no nosso trabalho. Nós vemos pessoas ingratas, orgulhosas, arrogantes, desobedientes aos pais. E principalmente pessoas egoístas. E esses são os tempos difíceis. E esses são os tempos que nós vivemos. E nós estamos rodeados de todas essas coisas, irmãos. Pessoas que
são amigas mais dos prazeres que amigos de Deus. E Paulo faz um alerta aqui para Timóteo desses tempos difíceis. Que isso estava acontecendo, que isso iria acontecer, no caso. Mas ele fala no versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus estarão nesses tempos difíceis, serão perseguidos, sofrerão também com essas coisas. E é muito interessante que ele diz no versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, e sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós, embora estamos rodeados dessas coisas, irmãos, o nosso dever, nós devemos estar cientes que aqueles que são do Senhor serão perseguidos. E que nós devemos, como diz aqui, permanecer naquilo que aprendemos do Senhor. Devemos permanecer na palavra do Senhor, que diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O remédio para todas essas coisas, desses tempos difíceis, é a própria palavra do Senhor, que é inspirada, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse é o remédio para esses tempos difíceis. E isso é aquilo que nós devemos permanecer na palavra do Senhor. Nos apegar ainda mais à palavra do Senhor. Nos apegar totalmente às sagradas letras, como ele diz aqui. Para que nós não venhamos ser enredados por esses tempos difíceis, por todas essas coisas que estamos vivendo hoje. Mas eu queria também, irmãos, colocar de uma outra. Porque quando nós vemos aqui tempos difíceis e vemos todas essa lista aqui, homens egoístas, orgulhosos, arrogantes, ingratos, desafeiçoados, implacáveis, inimigos do bem, nós pensamos muito no que está fora. Coisas que nós vemos nas pessoas. Só que a verdade, irmãos, é que tudo isso aqui está dentro do nosso coração. Todas essas coisas, essa lista terrível, está dentro do nosso coração. Eu li uma frase semana passada, que dentro de nós é como se fosse um cavalo de Troia. É um presente de grego. Dentro de nós habita muita maldade, muitas coisas. Todas essas coisas estão dentro de nós. Porque todos nós sabemos que nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, somos fracos. E essas coisas nos contaminam também. Nós podemos ver essas coisas no mundo de hoje, reconhecemos que isso está acontecendo, são os últimos dias, devemos ficar alertas. Nós devemos ficar muito mais alertas com aquilo que está dentro do nosso coração. Às vezes, eu estou com as crianças lá em casa, aí acontece alguma situação que eu vejo o egoísmo, a ingratidão, e é uma criança de 5 anos de idade, uma criança de 2 anos de idade, a gente vê nos dois, o egoísmo, a ingratidão, a possessão, a arrogância. Isso se nós vemos na criança, quando a gente está mais velho, a única coisa que a gente aprendeu foi esconder essas coisas. Mas essas coisas estão dentro de nós. E graças a Deus por essa palavra, porque diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, que nós constantemente devemos ser repreendidos pela palavra do Senhor. Como eu disse, esse é o remédio para todas essas coisas, tanto para os que estão de fora, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É assim que, pela palavra do Senhor, nós seremos repreendidos, educados na justiça.
e seremos corrigidos pelo Senhor, pela sua palavra. Amém, irmãos. Irmãos, Paulo faz uma lista com 18 características negativas. É uma lista terrível, que começa com o egoísmo e aí vai ladeira abaixo. Tudo começa com o ego e com o homem no centro. O centro de tudo, o eu no centro de tudo. E aí só se importa consigo mesmo. Tudo começa aqui e as coisas vão piorando. Mas o que é mais impressionante, o irmão falou que a gente liga a TV, que a gente vive neste mundo e a gente vê essas características toda hora. A gente vê isso toda hora. E ele disse também que a gente vê isso no nosso próprio coração. O Senhor Jesus disse, né, que é do coração do homem que sai toda a maldade. Né? Mas o versículo 5 de 2 Timóteo 3, Paulo diz, tendo forma de piedade. Então, quando ele está fazendo esta lista aqui, ele não está falando somente do mundo. Paulo está falando da cristandade. Paulo está falando dos falsos crentes. Diz, eles têm aparência, eles têm forma de piedade. Entretanto, eles negam com as suas vidas o poder de Deus. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Essa carta é um fortalecimento para o homem de Deus nos tempos da ruína coletiva. Nos tempos onde a cristandade falhou e falhou muito. Paulo diz para Timóteo fugir de algumas coisas e se apegar a outras. E ele vem dizendo isso desde o começo da sua carta. Foge das paixões da mocidade. Olha, toma cuidado com Himeneu e Fileto. Foge desses, toma cuidado. Mas tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino. Então, algumas coisas das quais Timóteo tem que fugir, há outras das quais ele precisa se aproximar. Mas esse versículo 5 faz a gente nos sondar profundamente. Ele diz, olha Timóteo, o que eu estou dizendo aqui não é do mundo, porque do mundo se espera tudo isso. Eu estou dizendo isso daqueles que têm forma, que têm aparência de piedade, que parecem ser, mas a vida deles negam o poder e a presença do Espírito Santo. Eles não carregam os frutos do Espírito. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo vem dizendo para Timóteo que a igreja, a cristandade, se tornou uma grande casa. Eu sempre tenho repetido isso, porque se a gente não entender isso, a gente vai fazer uma leitura errada do que Paulo queria dizer. Paulo está dizendo que a igreja, a cristandade, não a igreja verdadeira, mas a massa que professa ser, que diz ser cristã, se tornou uma grande casa. E Paulo está utilizando essa linguagem grande casa, que se nós vamos pegar essa expressão grande, ela nunca tem relação com a igreja de Deus. Em Mateus 13, nas parábolas, Jesus vai dizer que uma pequena semente foi plantada e se tornou numa grande árvore. E aquilo não é um elogio. É uma grande árvore em que as aves do céu fizeram seus ninhos. E essas aves do céu, quando Jesus está contando outra parábola, ela é o diabo. Então, esta grande árvore, esta grande casa, que lá em Apocalipse vai se tornar na grande Babilônia, covil e morada de todos os demônios, é o que se tornou a cristandade professa. Uma mistura muito grande de trigo e joio, uma grande mistura de falsos e verdadeiros. E o que Paulo está alertando a Timóteo não é apenas com relação ao mundo. Não, ele está dizendo, olha Timóteo, a cristandade.
nos últimos dias, você encontrará homens que dizem ser cristãos, mas que a sua vida mostrará todas essas características. Eles serão mais amantes dos prazeres. Eles parecerão que são piedosos, que buscam viver santo. Entretanto, a vida deles negará o poder de Deus, negará a presença transformadora do Espírito Santo. A vida deles negará isso. Foge destes. Paulo chama Timóteo a uma separação. Ele diz, quando você ver alguém que dizendo-se cristão, ele já disse isso em Corinto. Ele já dizia isso em Corinto para aqueles irmãos. Olha, aquele que dizendo-se irmão, tiver uma vida... Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Eu acho que está em 1 Coríntios 6 ou 2 Coríntios. Na verdade, é 1 Coríntios 5, versículo 11. 1 Coríntios 5, versículo 11. O contexto aqui é aquele caso terrível da igreja de Corinto, onde um irmão, um crente, um que se diz crente, e que pela segunda carta provou que era crente mesmo porque se arrependeu, está tendo relações com a sua madrasta. E Paulo diz, vocês estão orgulhosos e ainda não expulsaram esse pecador do meio de vocês não expulsaram ele. E ele diz para lançar fora o fermento. No versículo 11 ele diz, mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que dizendo-se irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Nessa lista que Paulo faz, é uma lista menor, mas ela está aqui em 2 Timóteo 3. Tudo que Paulo falou aqui está em 2 Timóteo 3. Não se associe com alguém que se diz irmão e é assim. E é o mesmo contexto aqui. Tem aparência de piedade. Parece que é crente, mas não é. Não se associe, não se misture, separe-se. Aí alguém vai dizer, mas isso é falta de amor, é julgamento. Paulo diz, vocês têm que julgar os de dentro. Vocês não têm que julgar os de fora. Os ímpios não. Os ímpios quem julgará é Deus, dentro da casa de Deus. Para que vocês não fiquem misturados numa grande casa, mas se apartem disso. Sendo assim, vasos de honra, santificados e úteis ao seu possuidor, estando preparados para toda boa obra. Na verdade, irmãos, o que Paulo está dizendo é que estes homens, eles têm forma, mas eles são hipócritas. E isso também deve nos fazer nos julgar a nós mesmos. Porque quando o Senhor encontrou com os fariseus, Ele dizia para eles, olha, por fora, a aparência de vocês têm aparência de piedade, mas por dentro vocês estão mortos, como sepulcros. Vocês estão mortos. É o mesmo contexto. É por fora uma aparência de piedade, mas por dentro não há o poder de Deus. E o poder de Deus é que transforma os homens. É que muda. E ele vai dizendo as características destes homens, pois entre estes, versículo 6, de 2 Timóteo 3, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Veja que não são quaisquer homens, mas são homens com poder de influência, que conseguem cativar mulheres. E é interessante que a palavra de Deus sempre coloca esta questão das mulheres, e quando Paulo vai dizer a respeito de Eva, ele diz que Eva foi enganada pela serpente. E aqui quando ele vai dizer, olha, estes homens, eles
cativam as mulheres, porque as mulheres, no geral, são mais emocionais, no geral, não são todas, mais emocionais e são levadas pelos sentimentos. Então, uma fala mansa, uma aparência, então tudo aquilo cativa, é uma aparência, é uma fala mansa, e claro que tem um pouco de versículo misturado nas coisas, tem um pouco de verdade, porque se chegarem com tudo aquilo que é falso de uma vez, ninguém vai aceitar aquilo. Mas se você misturar com uma aparência de coisa boa, com aparência de piedade, aquela forma, né? Aquele falar manso, dócil, misturando as coisas, então você pode conduzir e cativar essas pessoas, que podem não só ser mulheres, pode ser qualquer pessoa mais levada pelas emoções do que pela palavra de Deus, que vai ser cativada. E nós temos que tomar cuidado com isso. E aí ele diz, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. E aí nós vamos para o Velho Testamento e nós não temos esses nomes. Não aparece Janes e Jambres para nós. Mas a citação que está sendo feita, parece que haviam ali magos e encantadores lá no Egito que tinham esse nome. E talvez a tradição oral de Israel fez com que esse nome chegasse até Paulo. Não foi escrito por Moisés, mas a tradição oral, e Paulo era muito conhecedor disso, fez com que Janes e Jambres, estes nomes, ficassem. Arão jogou lá o cajado e ele se transformou em uma serpente, uma cobra. O faraó chamou os magos, os encantadores do Egito, para que fizessem a mesma coisa. E eles também jogaram com seus encantamentos uma vara no chão que se transformou em uma cobra. Mas é dito que a serpente de Arão comeu as duas, comeu a cobra deles, né? Então, na verdade, o que está sendo dito aqui? Que estes homens, eles fazem coisas parecidas com aquilo que é de Deus. Assim como aqueles encantadores resistiram à verdade de Moisés, fazendo a mesma coisa que eles. Isso está lá em Êxodo 7, versículo 11. Fazendo a mesma coisa que eles. Mas o texto diz que eles são homens corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Não são crentes verdadeiros. Mais uma vez eu deixo claro aqui. O que está em contraposição aqui, como em toda a carta de 2 Timóteo, é aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Não há uma classe inferior de crente, mas aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Tem apenas aparência, mas não é verdadeiro. E Paulo fala de tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que tem aparência, e ele termina falando 2 vezes tu, porém. 2 vezes tu, porém. Diz, olha, Timóteo, eu te mostrei tudo aquilo que é falso. Tudo aquilo que tem aparência, mas que nega o poder. Agora, com relação a você, Timóteo, permanece. Eu vou te dar dois conselhos. O primeiro, tu, porém, no versículo 10, tens seguido de perto o meu ensino. A primeira coisa, Timóteo, é você seguir de perto o meu ensino. Porque muitos estão abandonando os ensinos de Paulo. A primeira coisa, Timóteo, segue o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz que o Senhor havia feito dele um modelo para todos aqueles que haveriam de crer. E ele está dizendo, tu, Timóteo, segue o meu procedimento. Não segue o procedimento de Mineu, de Fileto, desses que têm aparência. Toma cuidado, Timóteo, que a sua vida não seja uma vida de aparência, mas uma vida que carrega o poder de Deus, o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Na verdade, isso dá até temor, porque a gente precisa pensar a respeito de nós. Minha vida tem apenas aparência de piedade ou eu carrego as marcas do poder
transformador do Espírito Santo em minha vida. As duas coisas, seguir o modelo de Paulo. E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, de quem ele aprendeu. Ele aprendeu de Paulo. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, você quer fugir destes maus, destes tempos? Você quer se separar destes tempos em que os homens serão assim, em que você verá isso até no meio daqueles que se dizem cristãos? Você quer se separar dessas coisas, Timóteo? Você vai seguir com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. E você vai se apegar ao meu procedimento. Você me viu de perto, você me seguiu de perto. Então olha para a minha vida, Timóteo, olha para as minhas perseguições e utiliza a palavra de Deus, que é útil para tudo em sua vida. É assim que Paulo mostra a doença dos dias, e o Bruno utilizou a palavra correta, o remédio, para a gente se manter são nos dias que a gente vive. Que o Senhor nos ajude a nos separar destas coisas, a nos firmar na palavra, que o testemunho de Paulo, o procedimento, seu propósito, sua fé, seu amor, sua perseverança, nós que estudamos Atos recentemente e vimos a vida de Paulo, nos constrange a seguir este modelo de vida cristã que não apenas tem aparência, mas que carrega o poder e as marcas de Cristo. Mas eu queria só destacar mais uma coisa que o irmão já falou. Eu queria, na verdade, reafirmar no versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. Aqui Paulo está falando para Timóteo, como o irmão disse, que Timóteo fuja desses irmãos hipócritas, irmãos falsos, que se dizem cristãos, mas não são. Mas nós devemos olhar a palavra do Senhor contra nós. A palavra do Senhor que é útil para correção, para repreensão, nós devemos lê-la contra nós, para que nós sejamos repreendidos, corrigidos pelo Senhor e educados na justiça, na palavra do Senhor. E quando nós lemos isso, para nós fugirmos, como já foi falado, essas coisas todas estão dentro dos nossos corações. E uma das coisas que nós devemos tomar muito cuidado é com a hipocrisia. A maioria de nós já temos muito tempo que cremos no Senhor, muito tempo que reunimos. Só que nesse muito tempo, como eu disse, uma criança já mostra desde pequena que ela é egoísta, que ela é ingrata, que ela é cheia de pecados. E com o tempo ela vai aprendendo a esconder essas coisas. Ela vai com o tempo a ser hipócrita. E nós, cristãos, às vezes viemos para a reunião, às vezes não viemos mais de coração, não viemos mais por amor, mas viemos por costume. Parece que o amor pelo Senhor tem se esfriado. E nós, como nós dissemos já, estamos vivendo os últimos dias, tempos difíceis. E como o Murilo comentou, os homens serão egoístas, eles olharão para o próprio ego, sempre para si mesmos, para si mesmos. Isso vai corroendo aos poucos, como o Murilo falou. Aquilo que é falso, ele não tenta destruir de uma vez aquilo que é verdadeiro, ele tenta se misturar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E essa pequena coisa quer se misturar para, como um câncer, corroer tudo que é verdadeiro. E uma das coisas que é um câncer é a hipocrisia. Isso nós devemos sempre estarmos alertas.
como diz aqui, nós devemos fugir desses falsos cristãos, desses que dizem que são cristãos, mas não são. Nós devemos também ficar alertas dentro de nós, para que nós não venhamos ser pegos como falsos cristãos também. Aqueles que dizem ser cristãos, mas negam o poder. Falam que são, mas não há poder de Deus neles. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que cada um de nós venhamos também levar essas coisas em oração, colocar diante do Senhor, que, como eu tenho dito sempre, nós somos fracos, nós precisamos orar muito, nós precisamos ler muito, só que nós nos esforçamos pouco. E muitas vezes nos esforçamos poucos, mas aparentemente estamos sempre aqui. Estamos sempre aparentemente reunindo, aparentemente falando, aparentemente servindo, só que muitas vezes o nosso coração, como o Senhor repreendeu muitas vezes os fariseus, vocês são hipócritas, como o Murilo disse. A hipocrisia é algo que o Senhor repreende com todas as forças. E nós devemos tomar muito cuidado para que nós não venhamos cair nessa hipocrisia. Amém.